vou ter que começar. Cadê a Bianca? Fala com ela que já vamos começar. Eu vou chamando, ela vem depois. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região realiza hoje, dia 11 de setembro de 2023, a solenidade de posse dos novos servidores. Convidamos para a composição da mesa de honra Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Sua Excelência, o corregedor do nosso regional, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Sua Excelência, o juiz auxiliar da presidência, Renato de Paula Amado. O diretor-geral do TRT da Terceira Região, Carlos Ataíde Valadares Viegas. A diretora de gestão de pessoas do TRT da Terceira Região, Bianca Kelly Chaves. Podem se sentar, obrigada. Registramos e agradecemos. Vamos facilitar, né? Registramos e agradecemos as presenças do secretário de Segurança do TRT da Terceira Região, Juliano Andrade Maria, dos integrantes do Gabinete Militar do nosso tribunal, Tenente Coronel Adriano e Sargento França. Agradecemos também a presença das servidoras da Diretoria de Gestão de Pessoas do nosso regional, Andressa e Renata, assim como familiares e amigos dos empossandos. Também agradecemos a presença dos gestores, servidores e demais presentes. Ouviremos a mensagem de abertura do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Com o meu cordial bom dia, primeiramente ao nosso desembargador corregedor, Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, ao juiz auxiliar da presidência, Renato Amado, de Paula Amado, ao nosso diretor-geral, Carlos Ataíde, a nossa querida Bianca Kelly, da diretoria de pessoal, ao cerimonial, aos servidores presentes, ao pessoal da segurança, do áudio, do jornal e da comunicação, e agora, especialmente, aos senhores que hoje tomarão posse no nosso querido Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Acredito que aqui só tenhamos hoje técnicos, mas eu sei que muitos dos senhores com potencial para exercer funções até mais complexas, funções que são hoje exercidas por analistas, na assessoria direta a juízes, a desembargadores e também em outras áreas. E eu queria dizer aos senhores que os senhores são muito, já estavam sendo muito esperados no tribunal, não é isso mesmo? O nosso corregedor também sabe disso, pela vivência que ele tem direta, em contato com todos os juízes, no estado inteiro. Nós temos 158 unidades espalhadas pelo estado, contando as de Belo Horizonte, as varas de Belo Horizonte, e é com muita alegria que nós participamos deste ato. E o que eu gostaria de transmitir como mensagem para os senhores, novos servidores desta casa, creio que alguns já até tenham trabalhado como servidores públicos, né? Essa palavra servidor é muito interessante, que a gente, quando fala em servidor, hoje, dependendo da formação da pessoa, ela não pensa no servidor público, não, ela pensa no servidor de computador, que são aqueles grandes computadores, né, que praticamente controlam os outros computadores. Mas aqui no nosso meio, que é o meio mais jurídico, da área de formação jurídica, a gente compreende essa palavra de servidor na essência do que ela representa de servidor público.
E essa palavra é muito interessante, porque, na verdade, os senhores estarão aqui justamente para servir. É para isso que nós, como nós, desembargadores, juízes, diretor-geral, diretora de uma área do Tribunal de Pessoal, a função nossa é justamente servir. É um substantivo masculino e que tem a mesma raiz de um verbo, servir, né? É a nossa função. E servir bem. Eu gosto de dar um testemunho. Eu já estou há 36, 37 anos no tribunal, entrei em 1986. O desembargador Fernando Rios também. 34. Talvez mais idade do que alguns que estão aqui, talvez, né? Doutor Renato também já mais de 15. E o que nós fazemos aqui, basicamente, é isso: servir e servir bem. Nós todos aqui, eu posso dizer por mim e pelos colegas que compõem esta mesa, nós temos muito prazer em servir. E quando a gente serve, serve bem, como a gente gostaria de ser servido, isso é muito gratificante para todos nós. Muito gratificante. Muito gratificante quando a gente vê o nosso trabalho reconhecido, não só sobre o aspecto de ter na conta, isso é importante também. No final do mês, todo dia 21, preterivelmente, nesses 37 anos que eu estou no tribunal, nunca atrasou um dia. Dia 21 está acreditado, sempre, o salário, mas nunca, né? Nunca. Mas isso é muito importante, mas não é só isso. Isso aí é lógico, todos nós trabalhamos para sobreviver, para viver, para ter os prazeres que a gente quer, mas também para olhar para trás e falar assim, poxa, eu fiz uma coisa que efetivamente tem um sentido, né? Um sentido de vida, de existência, né? Isso acaba se confundindo com a nossa vida, né? Me ocorreu uma historinha aqui agora, que talvez tenha uma pequena conexão, e eu já vou passar a palavra ao desembargador Fernando Rios, uma história que eu li há muito tempo e fiquei muito impressionado, que tem a ver com o modo que a gente quer ser tratado. E esse modo que a gente quer ser tratado é o modo que a gente deve tratar as pessoas. Essa história é a história de um rapaz que vai pegar um ônibus, e ele chega lá no ônibus, ele encontra um velho professor. Aí ele cumprimenta esse professor, e o professor responde ao cumprimento, e ele fala, o senhor não está lembrado de mim, professor? Aí o professor responde para ele, não lembro, não me lembro do senhor, não. Pois eu fui seu aluno. Aí ele falou, que bom, que beleza e tal, que bom que você... E agora, o que você está fazendo? O rapaz já estava crescido. Não, eu sou professor agora. É mesmo? Você é professor? Eu sou professor por causa do senhor. Aí o professor, qual o seu nome? Por que você despertou essa vocação? Aí ele vira para o professor e diz, olha, aconteceu o seguinte, eu era um adolescente, da cabeça meio virada e tal, e um dia chegou um colega meu lá na sala de aula com um relógio muito bacana. Eu olhei aquele relógio assim, ele deixou o relógio dando sopa em cima da carteira, eu fui, peguei o relógio e pus no meu bolso. Quando o dono do relógio deu falta, não viu que eu tinha furtado o relógio, foi lá e se queixou para o professor. Roubaram meu relógio aqui dentro da sala de aula. Aí o professor foi lá, fechou a porta, falou, nós vamos começar uma investigação. Eu quero que todos os alunos fiquem de pé e eu vou examinar o bolso e as coisas de cada um. Mas, antes disso, eu vou determinar o seguinte, eu vou dar uma ordem. Todos fiquem de olhos fechados. E aí o professor foi, passando de carteira em carteira, enfiando a mão no bolso de cada um, chegou nesse aluno, enfiou a mão no bolso dele, tirou o relógio, e continuou a fazer a pesquisa nos demais alunos, e não falou nada com ninguém. E, depois que ele chegou, tinha concluído a vistoria dele,
o professor foi e falou, olha, encontrei o relógio, podem abrir os olhos, está aqui o relógio, entregou para o dono. Aí o que tinha furtado o relógio ficou com uma vergonha danada, né? Ficou com uma vergonha danada. E ficou mais envergonhado ainda porque o professor nunca falou isso com ele, nunca tocou no assunto, não tirou ponto dele na prova, não fez nada com ele, como se aquilo não existisse. E nesse dia que os dois se encontraram, anos depois, no ponto de ônibus, aí o aluno falou, eu me tornei professor, o senhor salvou a minha vida, porque senão eu ia virar um bandido, um ladrão. O senhor salvou a minha vida por causa dessa conduta do senhor. Mas eu não sabia, o professor respondeu, porque eu fiz isso, a vistoria também de olhos fechados. Então, isso me lembrei desse caso para dizer assim, da forma que a gente quer ser tratado na vida, a gente deve tratar as pessoas. Outro dia eu fiquei muito emocionado com uma colega nossa que é professora da UFMG, que veio me contar que esteve uma advogada no nosso tribunal, que advoga no Brasil inteiro, não na área trabalhista, só nos tribunais de justiça. E, por um acaso, ela veio fazer um trabalho aqui no tribunal. E, nesse trabalho aqui no tribunal, ela visitou todos os desembargadores e passou por vários andares, por todos os andares, praticamente, e tal. E depois foi comentar com essa professora da UFMG que, em lugar nenhum do país, ela tinha tido um acolhimento tão bom quanto teve no Tribunal do Trabalho, desde o porteiro até lá nos altos escalões do tribunal, que foram recebidas por todos, foram bem tratadas por todos, sempre com um sorriso, com alegria, com respeito. Então, a nossa função é essa, servir, né? Seja na historinha que eu contei do professor, né? Aquele aluno que foi tratado daquela forma, é a forma que a gente gosta de ser tratado. E esse testemunho dessa professora que nos repassou essa mensagem. Então, essa é a minha mensagem de boas-vindas aos senhores. Eu quero que os senhores sejam tão felizes quanto eu garanto que nós todos somos aqui, porque nós já poderíamos, pelo menos eu e o desembargador Fernando, já poderíamos estar em casa gozando da aposentadoria. E ainda estamos aqui com muita alegria. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Convidamos Sua Excelência o Corregedor do TRT da Terceira Região, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, para a sua saudação. Bom dia a todas e todos. Depois do que o presidente falou, a gente acaba não tendo tanta coisa para acrescentar, né? Com a lição de humanismo e uma visão assim republicana do que somos, né? Agora vocês que são empossados passam a somar nesses quadros tão importantes e valiosos que temos, que são os juízes e servidores da Justiça do Trabalho. E eu acho que, a partir desse momento, vocês terão esse orgulho de pertencer a esses quadros. Não é retórica, não. É uma realidade. A Justiça do Trabalho foi criada por Getúlio Vargas, em 1941, teve um primeiro momento que integrava o Ministério do Trabalho, no âmbito do Poder Executivo, e, em 1946, com a Constituição Democrática, ela passou a integrar o Poder Judiciário como um ramo especializado federal do Poder Judiciário da União. E, desde então, ela procura se afirmar, e se afirma. Quem milita no seu entorno sabe disso. Onde temos o melhor serviço, a melhor celeridade processual, a maior celeridade processual, e onde se encontra o atendimento para o jurisdicionado mais
caloroso e mais eficiente. E, assim, esperamos que ela continue, porque passa ano, entra ano, principalmente quando tem eleição, né? Ano passado teve, e a gente já sabia que isso ia acontecer, tem sempre alguns detratores que querem falar em extinção da Justiça do Trabalho, que querem tentar diminuir a Justiça do Trabalho, e ela nunca foi diminuída. E a nossa jurisdição, a nossa prestação jurisdicional ao povo, ela é muito importante, porque diz respeito às relações de trabalho, ao ganho do trabalhador, né? E a gente ainda tem no Brasil, até hoje, situações análogas à escravidão. Então, os senhores, como servidores, vão verificar isso, seja no âmbito das varas do trabalho, da jurisdição propriamente dita, seja no âmbito do corpo administrativo, né? A gente tem sempre essa consciência de que está prestando um serviço social, né? Um serviço social relevante. Já dizia um ex-presidente do TRT que a Justiça do Trabalho é o pronto-socorro social. E, então, eu quero, né, ressaltar esse aspecto, porque eu lembro aqui agora, para exemplificar, eu, como juiz, inaugurei a vara, na época chamava Junta de Conciliação e Julgamento, de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, uma região muito pobre, e chegamos lá, era o início da Justiça do Trabalho, naqueles rincões, e a gente tinha situações, por exemplo, de trabalhador rural que chegava na audiência com fome, e, às vezes, a gente até tinha que fazer uma vaquinha para dar um alimento e até o retorno dessa pessoa para sua casa. Muitas vezes ele ia achando que ia receber lá na hora e não recebia, era uma audiência, o empregador não queria pagar, não queria fazer acordo, e ele ficava sem dinheiro para voltar. Às vezes acampavam lá na porta, quando tinha que trazer testemunho, essas coisas. Então, são realidades. Nós somos 158 varas em todo o estado de Minas Gerais, e contamos com vocês. É isso. Obrigado. Convidamos para a leitura do termo de compromisso o servidor Diego Carvalho Pimenta, cujos termos serão repetidos pelos demais empossados. Pedimos aos servidores a gentileza de ficarem de pé. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia aos senhores. Bom, eu vou ler aqui pausadamente aqui para que vocês possam repetir o nosso termo aqui de juramento. Bom, prometo exercer o cargo com dignidade, cumprindo fielmente os deveres e atribuições, respeitando a Constituição, as leis da República e o Código de Ética Profissional dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E o Código de Ética Profissional dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Obrigada, Diego. Podem se sentar. Muito obrigada. Convidamos o diretor-geral, Carlos Ataíde Valadares Viegas, para a sua saudação aos novos servidores e para a leitura dos termos de posse aos novos ocupantes dos cargos em comissão, com as respectivas assinaturas. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia especialmente aos meus novos colegas, servidores do Tribunal Regional do Trabalho, daqui a 30 segundos. E, com licença do doutor Ricardo, eu sempre faço uma saudação aos novos colegas. Eu
tanto quanto o doutor Fernando Rios, estou aqui desde 1989, mas não posso aposentar ainda. E, como as coisas vão indo, a gente nem sabe se vamos conseguir aposentar. Mas eu não me arrependo nenhum segundo da minha decisão, lá em 1988, de fazer o concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Era estudante de direito à época, tinha outras oportunidades de trabalhar em escritórios de advocacia, da própria família, e não me arrependo nem um minuto, nem um centímetro, se houver uma medida de arrependimento, não sei se é em hora, centímetro ou metro, em ter feito o concurso e permanecido na carreira aqui na Justiça do Trabalho. Como o doutor Ricardo disse, em 35 anos quase, o salário nunca atrasou, nenhum dia, nunca foi pago um dia após o primeiro dia útil do dia 20. Os benefícios que nós recebemos e que agora as senhoras e os senhores passarão a receber, e que agregam ao nosso salário, benefícios para nós propriamente e para os nossos familiares, dão a nós uma vantagem muito grande em relação às pessoas da iniciativa privada e até mesmo de outros órgãos públicos. A vantagem é essa que é merecida, porque os senhores e as senhoras passaram um concurso muito difícil, tem aqui uma missão muito nobre, e essas vantagens e esses benefícios, e o salário, e a condição material, e a condição de trabalho que vai ser oferecida às senhoras e aos senhores, tem uma única razão de ser. Aquela pessoa que o doutor Fernando Rios fez menção, ou aquelas pessoas. As senhoras e os senhores vão ganhar 25 vezes mais do que todas essas pessoas que buscam a Justiça do Trabalho todos os dias para receber uma mínima parcela daquele salário que lhes foi negado para poder se alimentar. Então, essa estrutura toda, esses benefícios todos, o salário, todas as vantagens que, ao longo dos próximos 2 dias, vocês vão ouvir, vão compreender, vão conhecer, elas têm uma única destinação: o jurisdicionado. Não é para vocês, é para o jurisdicionado. Tenham isso em mente durante os próximos 35, 40, 50 anos, quando for que deixarem vocês aposentarem da agora para diante. Mesmo aqui, numa turma de pessoas de empossandos, com muita especialidade, doutor Ricardo. Nós temos aqui contadores, por favor. Cadê os contadores? Técnicos em contabilidade. Nós temos engenheiros. Onde estão os engenheiros? Vários engenheiros. Nós temos servidores de TI, por favor, e tantos outros. Mesmo vocês, com as suas especialidades, quando estiverem fazendo planilha de controle de pagamento de terceirizado, quando estiverem fiscalizando o contrato de aparelho de ar-condicionado, ou escrevendo linhas de programação dos nossos sistemas, os senhores estão aqui fazendo, auxiliando a magistratura do trabalho a levar a justiça social para as pessoas pobres deste país. Vocês não fazem aqui outra coisa a não ser dar condição para que a magistratura do trabalho possa tomar a decisão judicial no menor prazo, com a maior proximidade de justiça. Essa é a missão dos senhores e das senhoras. De agora aos próximos 10 ou 15 anos, muitas vezes se perguntarão, ou se esquecerão dessa missão. Lembrem-se desse dia, lembrem-se dos parentes que estão aqui testemunhando este momento e que se sacrificaram tanto quanto os senhores e as senhoras para que pudessem vir aqui. O compromisso que fizeram
não foi comigo, nem com o presidente do tribunal, nem com o corregedor, juiz auxiliar, nem a diretora de gestão de pessoas ou qualquer um outro servidor. Fizeram um compromisso com o povo desse país. E há aqui uma cobrança de nós todos, servidores, como o doutor Ricardo falou, nós cobramos uns dos outros este compromisso. Não se desviem deste caminho, em nenhum momento, porque esse é o caminho da felicidade interna aqui no TRT. O TRT reconhece o trabalho, e o TRT também reconhece quem não quer trabalhar. Mas essa é uma conversa para um segundo momento. Vou dar posse para vocês, porque senão vocês não vão esquecer nunca mais disso, né? Gente, eu vou ler apenas um termo completamente, porque eles são todos muito parecidos, e os demais eu vou chamar pelo nome e a localidade. Termo de posse. Aos 11 dias do mês de setembro de 2023, perante o ilustríssimo Dr. Carlos Ataíde Valadares Viegas, diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Igor Oliveira Crisóstomo, nomeado pela Portaria GP número 401, de 10 de agosto de 2023, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Diário Oficial da União, de 17 de agosto de 2023, tomou posse no cargo efetivo de técnico judiciário, área apoio especializado, especialidade Tecnologia da Informação, classe A, padrão 1, em vaga existente no quadro permanente de pessoal deste tribunal, com exercício em Belo Horizonte, em virtude de habilitação no concurso público regido pelo edital número 1 de 2022, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 10 de agosto de 2022 e no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 2022. Apresentou a declaração de bens e demais documentos exigidos por lei, prestando o compromisso de observar o Código de Ética Profissional dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e cumprir fielmente as atribuições do cargo previstas no ato número 193 de 2008 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os deveres e responsabilidades constantes do título 4 da Lei 8.102 de 1990, estando ciente dos direitos previstos no títulos 2 e 6 da citada lei, inerentes ao exercício do cargo que, a partir desta data, passa a ocupar. Para constar, Bianca Kelly Chaves, diretora da Gestão de Pessoas, mandou lavrar o presente termo, que, lido e achado conforme, será assinado. Gleison de Souza Freitas, técnico judiciário, área de apoio especializado, especialidade de tecnologia da informação, com posse e exercício em Belo Horizonte. Parabéns. Obrigado. Velbert Martins de Almeida, técnico judiciário, especialidade TI. Bem-vindo. Daniel Cunha Bernardo, técnico judiciário, especialidade contabilidade. Parabéns.
Guilherme Rabelo Querino, técnico judiciário, especialidade em contabilidade. Sucesso. Tudo bom. Milton da Silva Santos, técnico judiciário, especialidade em contabilidade. Isabelle Naomi Higashi. É isso mesmo? Reginato, técnico judiciário, área administrativa, com exercício em Belo Horizonte. Lianir Joseph Gomes de Oliveira, técnico judiciário, área administrativa, com exercício em Belo Horizonte. Bem-vindo. Bárbara Soares, técnico judiciário, área administrativa. Parabéns. Paulo Henrique Lopes Vaz de Melo, técnico judiciário, área administrativa. Bruna Tinoco de Melo, técnico judiciário, área administrativa. Parabéns. Quer cumprimentá-los, por favor. Igor Torres Marques, técnico judiciário, área administrativa para a Vara do Trabalho de Sabará. Bem-vindo. Ezequiel Henrique dos Santos, técnico administrativo, área judiciária, com exercício em Belo Horizonte. Amanda Caroline Dias Gonçalves, técnica judiciária, com exercício da 2ª Vara de Nova Lima. Rayane Cristine Ferreira Nunes, técnico judiciário, com exercício na 2ª Vara do Trabalho de Passos.
Parabéns. Sucesso aí. Bruno Gonçalves Rodrigues, técnico judiciário, área administrativa com exercício em Belo Horizonte. Isso. Obrigado. Marlon Bolonini Gomes, técnico judiciário, área administrativa. Lucas Alves da Silva, técnico judiciário com exercício em Monte Azul. Bem-vindo. William Vitor da Costa, técnico judiciário com exercício em Belo Horizonte. Diego Carvalho Pimenta, técnico judiciário com exercício em Belo Horizonte. Parabéns. Maria Carolina Barbosa e Silva, técnico judiciário com exercício em Belo Horizonte. Parabéns. Jaqueline Pereira Lana, técnico judiciário, exercício em Belo Horizonte. Parabéns. Felipe Rodrigues Cândido, técnico judiciário, exercício em Belo Horizonte. Paulo Roberto da Silva Júnior, técnico judiciário, exercício em Belo Horizonte. Esse aqui sou eu.
Para o encerramento, convidamos o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Eu espero que esse seja o primeiro passo de uma carreira, né? Quem sabe amanhã um outro concurso, analista, magistratura. Nós estamos precisando muito de juiz, né, desembargador Fernando? Então, devidamente empossados, é com muita alegria que agora os senhores já estão integrados à nossa família aqui do tribunal, e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado pela presença dos senhores e dos familiares.